O caso ocorreu no Reino Unido em 2017. Salman Abed nasceu em Manchester em 31 de dezembro de 1994, filho de pais líbios que fugiram do regime de Gaddafi. Seus pais eram opositores do líder líbio e pediram asilo no Reino Unido. Antes de se estabelecerem no sul de Manchester, ele tinha 2 irmãos e uma irmã. Depois, vizinhos descreveram a família como religiosa e conservadora. Mas na adolescência, Salman era bastante rebelde. Ele fumava maconha, matava a aula na escola e às vezes se comportava mal. Ele ganhou a reputação de ser um jovem volátil, que podia ficar irritado rapidamente durante pequenas discussões. Os pais de Salman tinham fortes laços com a Líbia e viajavam para lá com frequência após a revolta de 2011 contra Gaddafi. Durante o conflito, Salman também visitou a Líbia e passou longos períodos lá em meio ao ambiente de guerra civil. Em agosto de 2014, a Marinha Real teve que evacuar Salman, junto com outros cidadãos britânicos da Líbia, quando a segurança voltou a se deteriorar por lá. Salman já havia encontrado grupos armados na violência política. Durante sua estadia no país, ele se radicalizou e começou a planejar cometer um crime terrível. Ao retornar ao Reino Unido, Salman se matriculou em um curso de negócios na Universidade de Salford em 2014. Ele frequentou o curso por apenas um curto período de tempo e desistiu no ano seguinte, sem concluí-lo. Mas ele continuou estudante, e assim ele era elegível para empréstimos e apoio financeiro e mais tarde usou os empréstimos fornecidos pelo Estado para financiar seu plano sinistro. Amigos e familiares notaram uma mudança em seu comportamento religioso ao longo do tempo, com relatos de que ele ficou mais rígido e mais retraído. Em 2015, ele já manifestava opiniões extremistas, inclusive comentando sobre elas em uma mesquita. Seus colegas religiosos se horrorizaram e houve relatos de que ele foi, de fato, orientado a não retornar por um determinado período. Muitos também contactaram canais oficiais para relatar opiniões radicais, inclusive preocupações enviadas à linha direta antiterrorismo. O Serviço de Segurança já possuía informações sobre Salman em 2015, mas Salman não estava sozinho em sua radicalização. Hashim, seu irmão, também seguiu esse caminho perigoso. Hashim nasceu em 1997 e ambos os irmãos moravam juntos. Hashim cursou matérias de engenharia na faculdade. Ele também fez treinamento em instalação elétrica, o que lhe deu o conhecimento para montar detonadores e circuitos. Antes do ataque, conhecidos dos irmãos em Manchester os viam cada vez mais próximos e isolados. Eles começaram a passar mais tempo juntos, conversavam em particular e usavam telefones e e-mails compartilhados. Ele também viajou para a Líbia. À medida que os dois se radicalizavam, decidiram agir. Eles queriam construir um grande artefato explosivo e usá-lo contra pessoas inocentes. Hashim era a mente por trás da agressividade e radicalização de Salman. Ele ajudou a conseguir produtos químicos, obter materiais para estilhaços e identificar lugares onde experimentos poderiam ser feitos sem chamar atenção. No começo de 2017, os irmãos estavam decididos a atacar para causar o maior número de vítimas civis em sua cidade natal. Para obter os produtos químicos, os irmãos usaram diferentes e-mails e contatos para não chamar atenção. Em março de 2017, começaram a encomendar grandes quantidades de peróxido de hidrogênio online, usando histórias de fachada sobre uso comercial ou doméstico. As entregas eram enviadas para diferentes endereços. Os dois irmãos disseram a conhecidos que os materiais eram necessários para consertar a bateria de um carro. Poucos amigos ajudaram a conseguir ou a armazenar os materiais. Enquanto isso, os irmãos buscaram porcas e parafusos de metal para servirem como estilhaços letais no dispositivo. Na noite de 8 de abril de 2017, Salman e Hashim compraram um pequeno Nissan Micra para usar como depósito móvel para os componentes da bomba. Pagaram em dinheiro, registraram o carro em endereço falso e o deixaram em rua lateral próxima. Os dois irmãos, junto com seus pais, então retornaram à Líbia
para uma breve viagem. Hashim ficou na Líbia, enquanto Salman voltaria sozinho para completar o plano. Durante esse tempo, Hashim manteve contato com Salman, incentivando-o por mensagem a completar a missão deles. Em maio de 2017, Salman alugou uma casa próxima à estação Manchester Piccadilly. Nos dias imediatamente anteriores ao ataque, Salman visitou a Manchester Arena para fazer um reconhecimento e analisar o local para seu ataque. Basicamente, para descobrir o melhor lugar para causar o máximo de vítimas. No dia 22 de maio, ele terminou de montar a bomba na casa alugada e saiu carregando a mochila pesada que continha o artefato. Ele viajou de bonde até a Estação Vitória durante a noite, enquanto o show da Ariana Grande estava acontecendo. As câmeras de segurança registraram seus movimentos enquanto ele caminhava tranquilamente pela estação até o City Room, aguardando o fim do show. Cerca de 14 mil pessoas foram ao show da Ariana na Manchester Arena em 22 de maio de 2017. O público tinha muitas crianças e adolescentes acompanhados de pais ou parentes mais velhos. Quando Ariana Grande terminou sua última música, muitos fãs começaram a sair pelas escadas e corredores que levavam ao saguão City Room. O City Room era um espaço semi-fechado sobre a Estação Victoria, ligando o salão ao exterior e ao transporte público. Tinha bancas de mercadorias e alimentos. Seguranças e comissários aguardavam o fluxo normal de pessoas saindo da arena. Salman já havia assumido sua posição perto das portas de vidro que levavam da arena para o saguão. Ele carregava sua mochila, que pesava mais de 30 quilos. Dentro havia uma carga principal, colocada com um recipiente de metal cercado por milhares de porcas e parafusos para agir como estilhaços. A bomba também continha uma pequena fonte de energia e um mecanismo de acionamento projetado para detonação manual. Às 22h30, Salman detonou o dispositivo em sua posição próxima às portas de saída. A explosão atravessou o saguão, lançando uma onda de pressão, chamas e fragmentos de metal na multidão densa. A explosão matou instantaneamente Salman e muitos dos que estavam mais próximos dele. Estilhaços ficaram cravados nas paredes, tetos e portas, causando ferimentos devastadores em quem estava em seu caminho. Testemunhas relataram ver um clarão repentino e ouvir um estrondo alto que as derrubou. Poeira, fumaça e cheiro de queimado invadiram a sala, enquanto as luzes piscavam e destroços caíam. Alguns sobreviventes próximos às bordas do saguão viram pessoas deitadas imóveis, enquanto outros gritavam por socorro. A explosão foi ouvida por toda a arena e corredores, causando confusão enquanto as pessoas tentavam entender o ocorrido. Um amigo meu, que estava presente inicialmente, pensou que seu alto-falante ou um balão havia estourado, mas a visão da fumaça e dos seguranças correndo rapidamente sinalizou algo muito pior. As pessoas começaram a atropelar os seguranças e a equipe da arena começou a gritar para que todos se afastassem do saguão e saíssem por rotas alternativas. Na sala da cidade, pessoas ilesas ou com poucos ferimentos começaram a socorrer imediatamente quem estava por perto. Usaram cintos, lenços e bandagens improvisadas para tentar conter o sangramento intenso dos ferimentos. Outros consolaram parentes ou desconhecidos feridos graves enquanto esperavam ajuda profissional. Às 10h33, a primeira ligação ao 192, relatando explosão na arena, chegou aos serviços de emergência. A polícia da Grande Manchester declarou um incidente grave e temia que houvesse outros atacantes. Em minutos, policiais armados entraram no complexo. Eles atuavam sob risco de ataque armado, o que dificultou o acesso inicial dos paramédicos à área da explosão. Fora da arena, pessoas que saíam se reuniam nas ruas e estacionamentos, muitas separadas de suas famílias. Na correria, taxistas, funcionários de hotéis e moradores acolheram os frequentadores do show em choque e ajudaram a ligar para parentes no saguão. 3 paramédicos iniciaram a triagem e o atendimento, mas eram poucos frente ao número de vítimas. Vários pacientes foram levados do saguão em placas de publicidade,
barreiras de multidão ou macas improvisadas. Com a chegada de mais profissionais dos serviços de emergência, a gravidade da situação se tornava evidente. No total, 22 pessoas morreram naquele dia. Centenas ficaram feridas e mais de 1.000 pessoas foram registradas com danos psicológicos. Para 2 das vítimas, havia uma possibilidade real de que uma resposta médica melhor pudesse ter alterado o desfecho. O ataque mirou intencionalmente um local cheio de famílias e jovens fãs no momento em que estavam mais relaxados à noite. Alison Hall, 44 anos, era mãe de Hoyton e foi à arena buscar sua filha adolescente e a amiga. Ela morreu no saguão da cidade enquanto esperava perto das portas da arena. Lisa Lees, de 43 anos, era esteticista e mãe de 2 filhas que estava ao lado de Alison naquela noite. Lisa morreu onde estava, a poucos metros do homem-bomba, enquanto sua filha sobreviveu dentro da arena. Angelica Kliss, 39, e Martini Kliss, 42, eram um casal polonês casado que vivia em York. Eles viajaram com suas filhas para Manchester e ficaram do lado de fora para encontrá-las após o show. Ambos os pais morreram na explosão, deixando as filhas sem mãe e sem pai. Chloe Rutherford, de 17 anos, e Liam Curry, de 19 anos, eram um casal de South Shields que foi ao show juntos. Eles morreram lado a lado, perto do saguão, enquanto deixavam a arena. Courtney Boyle, de 19 anos, era uma estudante universitária de Gateshead, que foi ao show com seu padrasto. Courtney morreu na explosão junto com seu padrasto, Philip Tron, de 32 anos, que também faleceu. Elaine McIver, de 43 anos, era uma policial de folga de Cheshire que foi à arena com seu parceiro e os filhos dele. Elaine morreu no saguão. As demais pessoas ficaram feridas, mas sobreviveram. Georgina Callender, de 18 anos, era uma estudante de Lancaster e uma fã dedicada de Ariana. Georgina faleceu logo após a explosão, apesar dos esforços médicos para salvá-la. John Atkinson, 28 anos, assistente social de Bury, cuidava de jovens adultos com necessidades especiais. John sofreu um grave ferimento na perna, na explosão, e morreu depois no hospital. A morte dele poderia ter sido evitada se o tratamento tivesse sido administrado mais rapidamente. Kelly Brewster, de 32 anos, morreu devido aos ferimentos após a explosão. Martin Head, de 29 anos, de Stockport, estava bem ao lado do homem-bomba no momento da detonação. Ele morreu no local. Nell Jones, de 14 anos, de Cheshire, foi ao show com uma amiga próxima. Nell estava entre as pessoas mais próximas da explosão e foi posteriormente confirmada como morta após uma busca feita por sua família. Olivia Campbell Hardy, de 15 anos, morreu devido aos ferimentos após ser encontrada e atendida no local. Megan Hurley, de 15 anos, de Merseyside. Ela foi ao show com o irmão mais velho, que ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. Megan morreu tragicamente após ferimentos graves próximos ao centro da explosão. Michelle Kiss, de 45 anos, de Lancaster, era mãe de 3 filhos e foi buscar a filha. Michelle morreu no saguão, apesar dos esforços para salvá-la. Jane Tweedle, de 51 anos, de Blackpool, estava visitando Manchester com uma amiga. Jane morreu na explosão, mesmo estando longe do homem-bomba. Soro Levchowski, de 14 anos, de Leeds. Ela visitou a arena com sua mãe e avó, que ficaram feridas, mas sobreviveram. Ela faleceu após sofrer múltiplos ferimentos perto da entrada do saguão. Aileen MacLeod, 14 anos, das Ilhas de Barra, Escócia, viajou centenas de quilômetros com uma amiga para o show. Ela morreu pelos ferimentos na sala da cidade. Wendy Fowell, 50 anos, de Audley. Ela foi à arena com amigos buscar os filhos e morreu na explosão, devido às restrições do YouTube. Não posso mostrar a última vítima, Saf Russo. De 8 anos, ela foi ao show com sua mãe e irmã. Ela foi a vítima mais jovem do ataque. Poucas horas após o atentado, os investigadores começaram a juntar as peças do que havia acontecido. Entre os destroços, a polícia achou cartões bancários em nome de Salman, dando uma pista inicial sobre o atacante. Verificações faciais com câmeras de segurança e registros oficiais confirmaram rapidamente isso. Policiais armados invadiram a casa da família dele no dia seguinte
recolhendo provas e detendo pessoas para interrogatório. Prenderam o irmão mais velho de Salman, Ismail, e outros homens, suspeitos de crimes ligados ao terrorismo. Ao mesmo tempo, os investigadores localizaram o carro de Salman, que ele usou para guardar os componentes da bomba. Eles acharam provas de que o carro foi usado no plano. Eles rastrearam entregas para endereços em Rusham e Blackley. E então ligaram esses endereços aos irmãos e a alguns outros associados. Policiais e agentes de inteligência também tentaram descobrir se Salman havia viajado ou treinado com grupos terroristas organizados no exterior. Eles confirmaram que ele passou um tempo na Líbia e que, quase certamente, teve contato com pessoas ligadas ao Estado Islâmico. No entanto, a extensão do que ele fazia fora do Reino Unido ainda é classificada. Nos 10 primeiros dias após o ataque, 22 pessoas foram presas no Reino Unido, como suspeitas ou testemunhas. Todos os presos na Grã-Bretanha foram posteriormente liberados sem acusação e a polícia anunciou que acreditava que Salman havia agido em grande parte sozinho. Nas fases finais do ataque, o foco da atenção se voltou para seu irmão Hashim, que ainda estava na Líbia, na época do atentado. Forças de segurança líbias prenderam Hashim em Trípoli em 23 de maio de 2017. Durante a detenção, investigadores britânicos apresentaram provas ligando-o à compra de produtos químicos, estilhaços e outros materiais. Em novembro de 2017, o Reino Unido pediu oficialmente a extradição de Hashim para julgamento. Após longas negociações e desafios políticos na Líbia, em julho de 2019, ele foi entregue à custódia britânica. Após o ataque, o governo buscou entender como não percebeu isso. As análises examinaram o que os serviços de segurança já sabiam sobre Salman e por que essa informação não havia levado a nenhuma ação anteriormente. Uma investigação pública analisou a resposta de emergência, a segurança da arena e os dados de inteligência disponíveis. Ela encontrou sinais de alerta perdidos, respostas lentas e falhas em conectar as informações. A investigação afirmou que o ataque poderia ter sido evitado se aquelas informações tivessem sido usadas mais cedo. O Ministério do Interior, 5, admitiu que não agiu rápido o bastante. Mesmo assim, os investigadores não acharam provas de uma célula terrorista oculta maior. Após ser extraditado, em julho de 2019, Hashim foi levado ao Reino Unido e mantido sob custódia de alta segurança. Ele foi acusado de 22 homicídios, um para cada pessoa morta no atentado. O julgamento começou em fevereiro de 2020 e durou várias semanas. A acusação afirmou que Hashim esteve profundamente envolvido em todas as etapas da preparação, exceto no ato final da detonação. A defesa argumentou que Hashim não sabia a extensão total das intenções de Salman e que ele não concordou em planejar matar ninguém. A equipe jurídica dele sugeriu que ele acreditava que os materiais poderiam ser usados para um propósito menos nocivo, como destruição de propriedade. Hashim optou por não depor em sua própria defesa e, em alguns momentos, recusou-se a comparecer ao tribunal. Após ouvir as evidências, o júri se retirou para deliberar seus veredictos. Em 17 de março de 2020, o júri considerou Hashim culpado das 22 acusações de assassinato. A sentença foi proferida em agosto de 2020. Familiares das vítimas leram declarações descrevendo suas perdas e o impacto do atentado em suas vidas. Eles falaram sobre ferimentos físicos contínuos, traumas profundos, enquanto outros descreveram a dor prolongada de perder filhos, parceiros e pais. Hashim, mais uma vez, se recusou a comparecer à maior parte da audiência, e o juiz mandou prosseguir sem ele. Essa evidência clara só mostra que ele não teve nenhum remorso pelo que fez. O juiz explicou que a lei não lhe deixava outra opção a não ser impor prisão perpétua pelas condenações por assassinato. A próxima tarefa era definir quanto tempo Hashim ficaria preso antes de considerar qualquer chance de libertação. O tribunal ouviu que, se Hashim tivesse 21 anos no momento do atentado, o juiz poderia impor prisão perpétua integral,
significando que ele nunca seria libertado. Mas como Hashim tinha 20 anos, a lei impedia essa sentença, então, em vez disso, o juiz o condenou a um período mínimo de 55 anos. Isso significava que Hashim não teria direito à liberdade condicional até o final de sua vida. E na época, esse foi o maior período mínimo já imposto por um tribunal britânico. O juiz descreveu Hashim como sendo tão responsável quanto Salman pelo ataque, devido ao seu papel no planejamento e na preparação. Logo após o ataque, os moradores de Manchester se reuniram para deixar flores, mensagem e velas para as vítimas. Vigílias ocorreram em toda a cidade e a frase Manchester Forte surgiu em faixas, arte e postagens nas redes sociais. Em 4 de junho de 2017 de 2 semanas após o atentado, Ariana retornou à cidade como atração principal do concerto beneficente One Love Manchester. O evento em Old Trafford reuniu vários artistas e foi transmitido ao vivo para o mundo todo. O evento arrecadou mais de 17 milhões de libras para o fundo de emergência We Love Manchester. Com o tempo, os fundos de doações e eventos foram usados para oferecer assistência financeira, aconselhamento e apoio prolongado aos afetados. Para os sobreviventes e suas famílias, as consequências do ataque continuaram por anos. Pessoas com ferimentos que mudaram suas vidas passaram por várias cirurgias e uma reabilitação extensa. Alguns sobreviventes falaram publicamente sobre serem alvo de teóricos da conspiração que afirmam falsamente que o ataque foi encenado, acrescentando uma nova camada de sofrimento dentro do sistema prisional. Hashim foi associado a outros ataques violentos. Em abril de 2025, ele supostamente jogou óleo de cozinha quente sobre os agentes na prisão onde está detido. Ele também atacou vários membros da equipe com lâminas improvisadas. Só podemos esperar que ele permaneça atrás das grades pelo resto da vida.